Então, hoje a nossa aula vai ser sobre comunicação feminina. Não vou conseguir abrir. Ontem eu recebi muitas mensagens de mulheres falando a respeito do Dia da Mulher, que não receberam presentes, que não foram presenteadas, que não foram lembradas da forma como gostariam, que não foram dado o devido valor. E a grande questão é que não é só no Dia da Mulher que isso acontece. Isso acontece praticamente todos os dias, e a gente vai levando, vai achando que não é nada de relevante, vai passando mais uma vez, e cada vez mais vai se frustrando, vai se decepcionando, vai ficando mais chateada. Até agora, estava lendo uma mensagem que uma cliente me escreveu e ela contava o seguinte: Ah, combinei com o meu namorado de encontrar ele no shopping. E aí ele me perguntou: Você quer que eu te busque ou você vai de carro? Ela respondeu: Vou de carro, pois não quero dar trabalho. Ele falou: Ok, eu te encontro lá. Aí ela ficou furiosa e ela falou: Então vir me buscar é dar trabalho? E é aqui que muitas vezes a gente se perde. A gente fala uma coisa, mas a gente espera outra. A gente fala que não tem problema, a gente fala que está tudo bem, mas, na verdade, não está tudo tão bem assim. A gente fala uma coisa e espera outra. Eu recebi muitas mensagens ontem falando de mas ele saiu, ele não falou nada, eu achei que ele ia voltar com presente. Ele não falou nada, então eu achei que ele ia me fazer uma surpresa. Eu falei que não precisava presente, mas ele não me deu nada. Então precisa falar aquilo que é importante para você. Os homens, eles são mais práticos, mais objetivos, mais diretos. Se você falar que aquilo não é um problema, não é um problema. É a mesma coisa quando você se fecha, quando você se emburra e pergunta, tá tudo bem? Você só faz um bico e fala sim, tá tudo bem. E aí você acha que ele vai prever, que ele vai descobrir, que ele vai entender o motivo de você estar brava e vai mudar. Não vai. E se você perguntar, ainda ele vai falar, nossa, tá tudo tão bom, tá tudo tão silêncio, tá tudo tão tranquilo aqui. A gente acha que vai prever, vai descobrir, vai adivinhar? Não vai. E não vai ter o resultado que você espera. Então, falar aquilo que é importante para você é o primeiro passo para alcançar o resultado que você quer. Isso não só no relacionamento, mas levar a sério aquilo que é importante para você. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia do eu não quero dar trabalho, mas não é eu não quero dar trabalho, eu espero alguma coisa. Então, se eu espero alguma coisa, eu preciso falar aquilo que eu quero. Então, se você pensar hoje, qual é a grande dor? O que é que realmente te incomoda? O que é que te dói dentro do relacionamento? É não ser vista? É não ser valorizada? E quando você se sente assim, o que é que causa esse sentimento de frustração, decepção? Cada vez vai criando um distanciamento maior dentro do relacionamento. E às vezes até um sentimento de solidão. E é o que eu falo, isso aqui não se aplica apenas no relacionamento de casal, mas quando você faz tudo para todo mundo, e aí quando você precisa de alguma coisa, você não é valorizada. E esse sentimento de esperar que o outro saiba, esperar que o outro valorize, esperar que o outro reconheça, ou vai se dar conta que eu estou longe, que eu estou sozinha, que eu preciso de ajuda. Mas aí quando alguém pergunta, você precisa de ajuda? Você fala, não, não preciso, não, não quero. E aí entra naquilo que a gente falou semana passada, na dificuldade em receber. E às vezes são coisas tão bobas, são coisas tão simples. Você está lá saindo do mercado cheio de sacola, chega alguém e te pergunta: Você precisa de ajuda? Ai, não, não quero dar trabalho. Não, não, deixa que eu faço. Mas no fundo você quer ajuda.
E não tem problema nenhum você falar que você quer ajuda, ou até mesmo você pedir ajuda. Você precisa começar a abrir a boca e falar. Falar aquilo que te incomoda, falar que você quer. Não ficar sentado esperando que o milagre aconteça e que alguém descubra que você precisa de alguma coisa e mande para você. Claro que uma surpresa, uma gentileza é muito bom, mas 99% das vezes isso não funciona. E quando realmente você começa a entender o que é que te incomoda? Então, por exemplo, você está lá cansada, sobrecarregada, você não consegue nem identificar aquilo que está te incomodando. E se você parar, prestar atenção, lembra que nós falamos da verdade, da sinceridade com você? O que é que te incomoda dentro do relacionamento hoje? É falta de atenção? É a falta de tempo? Na grande maioria das vezes, não é falta de tempo. Às vezes a pessoa passa 24 horas por dia junto. Não é falta de tempo. É falta de presença, é falta de escuta, é falta de atenção, falta de diálogo, falta de carinho e muitas vezes de sentir que as suas necessidades não são atendidas. E isso entra naquilo que a gente falou semana passada, em colocar o outro no centro da tua vida. Em algum momento isso vai te pesar, isso vai te desgastar e vai fazer com que você se sinta frustrada. Então parem e reflitam hoje. O que é que mais te machuca hoje? Dentro do teu relacionamento, o que é que te machuca hoje? Ou quem não está num relacionamento, o que te machucou no último relacionamento? O que te machuca de uma forma geral com as pessoas? É não ser ouvida? É não ser valorizada? É não ter atenção? É não se sentir importante? Sejam sinceras com vocês e se perguntem isso. O que mais te machuca hoje? O que mais te incomoda hoje? O que mais você sente falta hoje? Carinho, atenção, tempo, diálogo. O que mais? Qual é a coisa que você mais sente falta hoje? Acompanhando algumas mulheres, eu percebo que a mulher, quando ela se sente vista, algo acorda dentro dela. Quando uma mulher recebe um olhar, principalmente um olhar de um homem, ai, já que não, eu não quero que um homem me olhe. Mas quando um homem olha para uma mulher, percebe a presença dessa mulher, a autoestima dessa mulher muda muito, acorda alguma coisa dentro dessa mulher. E eu acompanho mulheres, tenho acompanhado algumas mulheres com mais de 50, 55, 60 anos que ou se divorciaram, ou ficaram viúvas, ou aconteceu alguma coisa e reencontraram um antigo amor, ou se apaixonaram novamente e estão descobrindo o amor mesmo depois de uma certa idade, coisa que achava que era impossível, que não ia dar certo e que para mim nunca ia funcionar. Só que quando essa mulher passa uma vida inteira se sentindo desvalorizada, não se sentindo vista, vem alguém e elogia, acorda algo dentro dessa mulher que essa mulher começa a irradiar uma luz, um brilho diferente. O simples fato de se sentir vista. Aí a mulher quer se arrumar, ela quer estar mais bonita, ela quer melhorar o cabelo, ela quer cuidar do corpo, coisas que antes não tinham tanta importância, coisas que antes não iam ser relevantes. Agora tem muita relevância e agora essa mulher quer muito fazer isso. Então, o bem mais precioso que uma mulher pode receber é a presença, é a escuta ativa. As mulheres, no fundo, querem ser vistas. Ah, mas eu não quero ser vista. Tenha o olhar de alguém, receba um elogio e perceba como você se sente. Muitas vezes a gente está tão fechada, a gente está tão travada que a gente não consegue nem receber um elogio. Mas quando a gente se sente vista,
Quando a gente sente que a gente tem valor para alguém, acorda algo dentro de nós. Realmente acorda uma força, uma alegria de viver, porque o bem mais precioso que uma mulher pode receber é a presença. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção a isso. A gente vai levando, a gente vai desconsiderando, e é o que eu falo. Na grande maioria das vezes, não é falta de tempo, é falta de presença. Tá, tá você com uma amiga, tá você com um filho, tá você com um marido, tá você com alguém. Tá cada um no celular, tá com a TV ligada, tá falando, mas não tá ouvindo, tá de corpo presente ali, mas nem tá ouvindo o que a outra pessoa tá falando. A qualidade de presença muda completamente a qualidade das relações, até mesmo de nível profissional. Então pensem comigo, quantas vezes a gente vai na manicure falar da vida? Quantas vezes a gente vai fazer uma massagem e falar da vida? O que a gente quer é presença. A gente quer desabafar, a gente quer falar, a gente quer contar o problema do dia. E não significa que a gente quer solução. A gente quer ser ouvida. Então, comecem a observar a qualidade de presença que vocês também oferecem para as outras pessoas. Porque às vezes a gente está tão acostumada a falar e não ser ouvida, que nós nos tornamos mais uma que falam com a gente não ouve. Ou não presta atenção, ou está com a cabeça viajando, e a gente também não ouve. Então, o bem mais precioso que você pode dar para alguém e alguém pode te dar é estado de presença, é tempo de qualidade. É a única coisa que vai construir um relacionamento sólido e profundo, seja qual área for. Seja para um cliente, o que é que um cliente quer? Um cliente quer a necessidade dele atendida. Se você não ouve, se você não entende, se você não se preocupa com o que o cliente quer, aquilo para ele não tem valor. Mas se você ouve, se você entende, é muito mais fácil de você atender a necessidade do cliente. Então, isso não é para relacionamento de casal. Isso é para contexto relacional, seja a área que for. O bem mais precioso que você pode dar é o teu tempo e a tua qualidade de presença. E antes da gente falar de comunicação, é importante a gente entender que homens e mulheres funcionam de formas diferentes. Não é que um é melhor, outro é pior, um é certo, o outro é errado. Simplesmente são formas diferentes. Até tem um livro que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque essa diferença realmente existe. Você tem a sensação de que muitas vezes você fala e é como se você estivesse falando grego, ou você fala e sente que a outra pessoa não entendeu, ou que a outra pessoa não ouviu, ou que a outra pessoa não deu tanta importância? Aonde é que a gente se perde? Na forma de comunicar. E claro que quando a gente não comunica, o emissor é responsável pela comunicação. Então, se eu busco algum resultado, eu tenho que ter certeza de que a minha comunicação foi para isso. Então, vou usar de novo o exemplo. Você quer que eu vá te buscar? Não, não precisa. Aí, quando a pessoa não vai me buscar, aí eu fico chateada, eu fico frustrada. Mas quem é que errou na comunicação? O outro pode vir me buscar? Ele se propôs a isso. E se ele não se propôs, você pode perguntar: ah, mas sempre sou eu que tenho que tomar a iniciativa de tudo? Não é questão de tomar a iniciativa, é questão de falar aquilo que é importante para você e parar de arrumar problema onde não tem. Porque se você fala o que você quer e você tem o resultado que você quer, qual é o problema em você falar? Ah, mas eu estou cansada de tomar a iniciativa de tudo. Só que percebam uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente está tão cansada, a gente está tão decepcionada, frustrada, que nós mesmas criamos ruídos na comunicação para que algo dê errado, o outro não faça, e aí é problema do outro. Mas se você parar para observar, pensa quantos ruídos tem na tua comunicação. Então, se você inventar coisas mirabolantes, as pessoas não vão entender. Vai entender o que é
o que é. Não vai. Mensagens subliminares não funcionam. Indiretas não funcionam. Mensagens subentendidas. Ah, eu dei a entender. Eu falei nas entrelinhas. Eu dei uma indireta. Não vai funcionar. Não vai. E aí depois não se frustre, não se chateie, não se decepcione, porque você é responsável pela comunicação que você está transmitindo. Ah, mas o outro sempre tem que entender. Pensa que você está falando com uma criança de 5 anos de idade, que tem que falar tudo detalhadamente. Ah, mas eu tenho que tratar meu marido igual uma criança? Quando você traz clareza para a tua comunicação, quando você começa a prestar atenção, você começa a observar, você começa a perceber quantas falhas de comunicação você tem. Quantas entrelinhas ficam abertas e quantos comportamentos, atritos e brigas poderiam ter sido evitados. Ah, mas eu não falo por quê? Eu tenho medo? Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de que o outro me fale alguma coisa que eu não gosto. Eu estou tão cansada, eu estou levando isso tão sozinha que eu já nem quero mais falar. Tá, eu não quero mais falar. Mas aí você quer o quê? Que o outro adivinhe? O outro não vai adivinhar. Então, voltando à diferença entre cérebro masculino e cérebro feminino, a feminilidade, ela é mais leve, ela é mais doce, ela é mais sensível. Nós, mulheres, somos seres emocionais. Então, um homem, se você falar para ele, não, a partir daqui a gente segue, a partir daqui ele vai seguir. Nós, mulheres, é que temos o nosso caderninho do vacilo lá, a gente anota o fato, o dia, a hora, quem estava, e daqui 50 anos, se acontecer alguma coisa, a gente consegue voltar exatamente naquele episódio e cutucar a pessoa por uma coisa que aconteceu faz 50 anos, faz 84 anos. Mas eu lembro o dia, a hora, com quem foi, o que eu disse, com quem eu estava, com que roupa que eu estava. Os homens são muito práticos, objetivos, diretos, focados na solução do problema, na resolução do problema. Isso não é uma crítica, é a natureza. E todo mundo tem parte positiva, parte negativa, qualidade e defeito. Isso aqui não é entre homens e mulheres, mas é entre todas as pessoas. Então, nós, mulheres, somos emocionais, nós envolvemos as nossas emoções. É por isso que mulher se apaixona mais fácil, é por isso que mulher se magoa mais fácil, é por isso que mulher guarda mais mágoa, mais remorso, mais ressentimento, porque nós envolvemos as nossas emoções. Então, uma história sem emoção, ela é só uma história. Por mais triste, por mais trágico que seja, se não tem a tua emoção envolvida ali, é só uma história. Por exemplo, é diferente eu contar a minha história com a minha emoção envolvida. É diferente quando eu ouço uma história de uma pessoa desconhecida que eu nunca vi e que eu não tenho emoção envolvida. Então, um fato sem emoção é só uma história. Só que nós, mulheres, muitas vezes, com muitas mágoas, muitos remorsos, muita coisa acumulada, justamente fingindo que está tudo bem quando não está, que isso já é uma falha de comunicação, falar que está tudo bem quando não está. Aí vai jogando, e aí quando explode, vira um vulcão e despeja tudo em cima de todo mundo, por quê? Porque foi acumulando muita coisa. Então, ao invés de engolir sapo, a gente tem que começar a falar. E se você traz um problema para um homem, ele vai resolver. Ele não vai envolver emoção. Os homens são muito pragmáticos. É isso, resolve de tal forma. E muitas vezes nós não queremos a solução. A gente só quer reclamar. Se você juntar um grupo de homens, os homens não vão se reunir para contar problema, para falar o quanto a vida está difícil, o quanto está complicado com a esposa, há quanto tempo está sem fazer sexo com a esposa, que não tem mais vontade de sexo, que a vida está fria, que já não tem mais paciência.
Os homens vão se reunir e vão contar vantagem. Um vai contar mais vantagem que o outro. Pode ser mentira? Na grande maioria das vezes é mentira. Mas eles não vão se juntar para nivelar quem está pior. Aí você pega, as mulheres vão fazer o quê? Nossa, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. Menina, e eu que acordei com dor de cabeça, menstruei, tô com cólica, me atrasei, ainda fui fazer não sei o quê. Meu filho estava chorando, me perdi no caminho. Nossa, e eu que isso. Então, nós mulheres temos esse costume de nos reunirmos para falar de problema. Homem não. Homem vai se reunir para dar risada, tomar cerveja e contar vantagem. Simplesmente são coisas diferentes, são naturezas diferentes. Nós, mulheres, precisamos desabafar. Os homens, muitas vezes, quando eles têm um problema, eles se fecham e eles vão falar sobre aquilo, muitas vezes, quando aquilo já está resolvido. Por quê? Se para nós, mulheres, é difícil falar sobre sentimentos, imagina para os homens, que são mais cobrados, são mais exigidos, não podem demonstrar fraqueza. A exigência, o nível de exigência em relação aos homens é muito maior do que as mulheres na questão de demonstrar fraqueza. Homem tem muito mais dificuldade em demonstrar sentimento do que as mulheres, e que não é uma coisa fácil, inclusive para as mulheres. Então, o homem não vai se reunir para se lamentar. Só que a gente tem essa necessidade de falar. Quando a gente fala, a gente alivia. E isso é psicanálise pura. Quando a gente está contando um problema, a gente começa a observar, a gente começa a falar e nós vamos encontrando a solução. O homem não. O homem se fecha, ele acha a solução, depois que ele achou a solução, muitas vezes ele vai te falar. Ou se ele não te falar, é porque ele não encontrou a solução e realmente deu ruim. Mas dificilmente ele vai chegar a abrir e falar: nossa, eu estou com um problema assim, assim, assim. Quem faz isso somos nós, mulheres. E mais uma vez, não é melhor nem pior, são apenas situações diferentes. Então, nós somos ligadas à emoção, homens são ligados à razão. E quando a gente entende isso, a gente para de sofrer. Por quê? Eu paro de agir com as minhas expectativas. Então, se eu entendo que o meu marido vai agir e vai fazer aquilo que eu falei para ele, se eu falar para ele não precisa de presente, eu não vou ficar chateada quando ele não me der um presente, porque fui eu que falei, não precisa de presente. Eu paro de ficar achando que eu falei que eu não queria um presente, aí quando ele vem, ele não me dá um presente, eu fico chateada, eu fico frustrada, eu fico decepcionada. Lembra mais uma vez, você quer que eu vá te buscar ou você vem de carro? Aí quando ele fala, pode vir de carro, eu fico frustrada? Não. Se eu quero uma coisa, eu preciso falar aquela coisa. Lembra da diferença? Conexão e emoção são as mulheres. Solução e resultado são os homens. Então, quais são as principais diferenças? O homem sempre vai buscar a solução. Se você falar, ai, tá chovendo hoje, preciso ir em tal lugar. O homem vai te dar a solução, ele vai falar, pega um guarda-chuva e vai. A mulher, ela tem empatia, ela vai pensar de uma forma diferente. Ai, mas vai molhar o sapato, vai estragar o cabelo, vai fazer tal coisa. Seria muito melhor se ele me levasse. Só que aí eu não falei que eu quero que ele me leve. Ele me deu a solução. Mais uma vez, por isso é tão importante você falar aquilo que você quer. Sem entrelinhas, sem indireta, eu quero isso. Voltando ao caso da moça que me escreveu. Você quer que eu te busque ou você vem de carro? Você pode vir me buscar? É simples assim. Se a pessoa não pode, a pessoa vai falar: ah, mas eu não quero dar trabalho. Chega dessa história de querer ser a menina boazinha que não dá trabalho. Sim, eu quero que venha me buscar. Ai, mas é muito longe. Então, não se decepcione quando ele falar que não vai te buscar.
Então, a principal diferença dos homens e das mulheres é que muitas vezes a gente quer compartilhar um problema para desabafar, para falar. E se você vai falar para um homem, na grande maioria das vezes, ele vai te trazer a solução. E quando você entende isso, a tua vida fica mais fácil, porque você já vai com clareza que você só quer falar, você só quer comentar, você quer falar do teu dia, e você espera que a pessoa te ouça. Se você chegar a contar uma coisa para um homem, a natureza dele, ele vai te trazer a solução. Ah, isso aqui aconteceu isso. A natureza dele é buscar a solução. Quem quer falar aqui? Quem quer divagar? Quem quer encontrar mil porquês? Somos nós, mulheres. Os homens vão na coisa mais óbvia, mais direta e mais fácil possível. Então, quando você entende isso, você evita muito conflito, porque você para de criar expectativa onde não tem. E essa é uma prática que a gente precisa aderir. Então, lembrando que nós, mulheres, temos essa competição de quem está pior. Ah, mas hoje eu quebrei minha unha. Nossa, eu quebrei minha unha, estraguei meu cabelo e ainda fui fazer não sei o quê, derrubei molho na minha roupa. A escuta ativa, ouvir o que o outro tem a dizer e sem dar soluções. E é o que eu falo. Às vezes a gente mesmo se perde, a gente está tão cansada de não ser ouvida, de não ser valorizada, que a gente também começa a ser reativa. A pessoa começa a falar, a gente nem ouve, a gente já quer dar a solução. Porque, na verdade, a gente não quer ouvir o que o outro tem a dizer, a gente quer ser ouvida. E aí, se a pessoa começa a falar demais, eu começo a interromper, começo a falar das minhas necessidades. Mas não é porque eu estou interessada no que a outra pessoa tem a me dizer. É porque eu quero ser ouvida. Só que é isso que eu falei para você no início. Quando você muda a qualidade da presença nas tuas relações, a profundidade da tua relação, seja qual nível for, muda muito. Então, por exemplo, seja um colaborador, seja no trabalho, se você ouve o que essa pessoa tem a dizer, você entende o que ela precisa, fica mais fácil ou mais difícil você atender a necessidade dela? Seja no trabalho, seja para um paciente, para um cliente, a pessoa está te falando o que ela quer. E às vezes ela só quer desabafar. Então lembrem de vocês, quantas vezes vocês vão fazer a unha, fazer uma massagem, fazer qualquer coisa. Às vezes você não vai nem pela unha em si, mas você vai pela conversa. Porque todos nós queremos presença. Lembra que presença é o nosso bem mais precioso? Presença e escuta ativa. Ouça o que a outra pessoa tem a te dizer. Até tem um estudo que fala que 8 minutos resolvem qualquer problema que a pessoa possa vir a ter. Só que aonde é que nós, mulheres, nos perdemos? Nós, mulheres, somos seres emocionais. Aí, com essa emoção, a gente tem a capacidade de amplificar tudo. Isso não necessariamente é bom, isso não necessariamente é ruim. Isso é só o que é. Então, a capacidade de amplificação, ela é muito boa para prever um problema, para prever algo que vai dar errado, para tentar antecipar algo que não seja tão bom. Mas essa mesma capacidade feminina emocional de amplificação é a mesma que é capaz de consumir uma mulher angustiada e ansiosa. Então, até antes de vocês entrarem, estava aqui a nossa colega falando: Nossa, mas ele. Mandei mensagem faz 1 hora e meia, não recebeu a mensagem, estava na estrada, eu não sei o que aconteceu, não sei se está tudo bem, não me responde, não fala, não sei se ficou sem carregador, o que é que aconteceu? A capacidade feminina de amplificação, a gente cria 1 milhão de monstros. A nossa ansiedade, a nossa angústia vai lá em cima. Agora pergunta se pensa uma coisa boa, do tipo, fiquei sem bateria. Não. Está na estrada, já pensa que aconteceu alguma coisa, porque já deu tempo de ter ido, já deu tempo de ter voltado, não deu mais sinal de vida. A nossa capacidade de amplificação, ela cria 1 milhão de monstros na nossa cabeça. E aí a ansiedade vai a mil. Aí o corpo desregula. Tá, só que essa situação agora é uma situação isolada. Só que pensem no dia a dia.
o quanto a gente amplifica os nossos problemas e o quanto a gente vive ansiosa simplesmente pela capacidade de amplificação. Então, muitas vezes a gente está ansiosa, angustiada, está com a cabeça fervendo, pensando 1 milhão de coisas, e às vezes o problema é desse tamanho. Só que muitas vezes a gente acostuma a viver num piloto automático, sempre com a mente fervendo, que a gente nem sabe o que é viver em paz. A gente nem sabe o que é viver sem ansiedade. Porque se eu não tenho um problema, a minha própria cabeça dá conta de criar. Eu começo a arrumar problemas. E por que que isso acontece? Porque nós, mulheres, somos seres emocionais. Já que como é que sai disso? Começa a dar ao problema a devida proporção. É o que é. Nesse sentido, vai diminuir muito a ansiedade, vai aterrissar muito quando você para de divagar, quando você corta essa capacidade de amplificação e você traz para a realidade, você aterra. Você vai ver o quanto a tua ansiedade diminui quando você para de ferver as ideias que estão na tua cabeça. Então, nós, mulheres, temos muitas caixas na nossa cabeça. E a gente consegue divagar e transitar por todas as caixas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui no telefone, eu estou assistindo a novela, eu estou fazendo um bolo, eu estou cuidando da carne que está no forno, eu estou fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e eu dou conta. Por quê? Nós, mulheres, temos essa capacidade de transição. Nós conseguimos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem. E não é que ele é bobo, não é que ele tem TDAH, seja lá o que for. É que o cérebro masculino funciona diferente do cérebro feminino. Lembra? Nós temos a capacidade de amplificação. Nós temos a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Homens não. Os homens têm as funções, foco, objetividade. Nós, mulheres, somos cíclicas. A nossa natureza é cíclica. Assim como a lua, nós temos fases. E por que que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque se você entende a tua natureza, para de brigar contra a tua natureza, as coisas ficam muito mais fáceis na tua vida. Então, nós mulheres somos cíclicas assim como a lua. Todo mês nós passamos por fases. Todos os meses, toda semana, a gente passa por uma fase diferente, assim como a lua. Por quê? A nossa natureza é a oscilação hormonal. Durante o nosso ciclo menstrual, nós passamos por 4 fases diferentes. Nessas 4 fases diferentes, vai mudar o meu humor, vai mudar o meu corpo, meu intestino pode estar mais preso, meu intestino pode estar mais solto, posso estar mais retida, posso estar com mais vontade de comer doce, posso estar mais inchada, minha barriga pode estar mais distendida, pode influenciar nas minhas emoções, no meu humor, nos meus sonhos, na minha intuição. Então, da mesma forma que nós somos seres emocionais, nós temos capacidade de amplificar coisas boas e coisas ruins, o nosso sexto sentido feminino só é possível por conta dessa conexão com as emoções. Todo mundo sabe o que é intuição feminina, que é aquela vozinha que lá no fundo nos fala alguma coisa. É uma vozinha que fala contigo lá no fundo. Por que é que nós temos isso? Porque nós somos emocionais. Então, quando você entende que essa é a tua natureza, como o teu corpo funciona, Jaque, mas eu não menstruo. Significa que eu não tenho um ciclo? Não, não significa que você não tem um ciclo. Seja que você não menstrua por conta de anticoncepcional, porque não tem mais útero, porque está na menopausa, porque faz reposição hormonal, porque usa chip, porque usa implante. Você não tem o sangramento, mas os teus hormônios, eles continuam oscilando. Então, uma forma de você entender como o teu corpo funciona é baixar os aplicativos de tabelinha. Você vai perceber lá que tem vezes que você tem vontade demais de comer doce, tem vezes que você está mais emotiva. Se te olhar muito fundo, você chora. E se você começar a observar,
é muito parte do teu ciclo. É exatamente nas fases em que as tuas emoções estão oscilando, os teus hormônios estão oscilando. Então, conhecer o teu corpo, conhecer o teu ciclo, vai fazer toda a diferença, inclusive na hora de se relacionar e de comunicar. Por quê? Porque eu vou engolindo, vou engolindo, vou engolindo. A hora que alguém me olha, eu tô com tanta coisa presa na garganta, eu choro. E aí eu consigo comunicar aquilo que é importante para mim? Não consigo, porque eu tô com tanta coisa presa, entalada na garganta. Então, nós, mulheres, somos cíclicas. Os homens e as crianças, eles são lineares. A gente pode acordar de bom humor hoje, amanhã pode acordar com a pá virada. Isso é oscilação hormonal. Homens e crianças têm a linha reta. Vai acordar com a mesma quantidade de testosterona hoje, amanhã, daqui 10 dias. É sempre a mesma coisa. Nós, mulheres, não. Entender isso faz toda a diferença. Entender que tem dias que você não vai estar disposta, tem dias que você vai estar mais cansada, tem dias que você vai estar chata. Eu não sei vocês, mas tem dias que eu mesma respirando sozinha me incomodo. Tem dias que eu olho para mim e falo, mas meu Deus, que mulher mais chata, insuportável. Mas se eu respirar muito fundo, eu mesma me incomodo. E aí eu vou olhar lá na minha tabelinha, a vontade de comer doce. 10 dias antes de menstruar, o teu corpo começa a fazer o ciclo. Se você começar a observar, você começa a perceber quando você está mais sensível, quando você está mais propenso a chorar, quando você tem mais vontade de doce, quando a tua barriga fica mais distendida, quando a tua barriga começa a marcar na roupa, quando o peito fica mais dolorido. Ah, mas eu não menstruo, eu faço reposição hormonal. Observa que você vai entender. Até a tua lubrificação vaginal ela muda, a tua mucosa muda, o tipo de lubrificação muda de acordo com a fase que você está no ciclo. Então, uma lubrificação mais pegajosa, como uma clara de ovo, significa que você está ovulando. Quando ela é mais esbranquiçada, que parece que fica um pouquinho no dedo, geralmente é TPM. Observar o funcionamento do teu corpo vai fazer com que você entenda as tuas emoções. E aí você não precisa brigar com isso. Você pode entender como o teu corpo funciona. Então, nós, mulheres, temos toda essa oscilação. A gente transita entre todas essas caixas, todos esses assuntos diferentes. Os homens não, eles têm a cabeça deles organizada. Eles entram numa coisa, saem de uma coisa, entram em outra coisa. O que que nós mulheres fazemos? A gente fala disso, a gente fala daquilo, aí depois a gente volta, a gente fala de outra coisa, a gente volta nesse assunto, a gente fala daquilo, volta nisso. O homem não, é como se ele virasse a página. Aí ele virou a página, ele encerrou aquele assunto e ele foi para outro lugar. E nós estamos lá remoendo e querendo voltar. Lembra que eu falei do caderninho do vacilo? O homem falou, ok, vou seguir. Ele vai seguir. A mulher não. A mulher vai ficar 30 vezes indo lá revisitar aquele lugar. Pode passar 30, 40, 50, ela vai lá, lembra o dia, a data e a hora. Então não é que um é melhor ou pior do que o outro. Simplesmente é diferente. E quando você entende que o homem funciona assim, fica muito mais fácil de você lidar. Então, os homens separam as caixinhas deles. Inclusive, eles têm a caixinha do nada, que o homem, quando ele chega, seja que ele está com problema, seja que ele está cansado, ele vai ficar lá sentado na frente da TV, mudando de canal. Ele nem está vendo o que ele está fazendo, ele só está mudando de canal. Por quê? É como se ele estivesse esvaziando a cabeça dele. Ele está lá na caixinha do nada dele. Ele só está dando um ar para a cabeça dele. Instintivamente, primitivamente, o que é que o homem fazia? O homem sentava na fogueira. Chegava de um dia de caça e ia olhar para o fogo para esvaziar a cabeça. Hoje isso já não acontece mais. Mas aí o que, que acontece? O homem vai para a televisão. Nem está vendo o que está fazendo. Está lá mudando de canal. E a gente vê aquilo, a gente fica furiosa. A gente fica chateada que como que não está fazendo isso? Como que não se incomoda? Como que não percebe? Porque a cabeça dele nem está ali. Ele está lá divagando, como se ele estivesse aterrissando. E isso nos incomoda.
Só que são pequenos espaços de tempo que mudam completamente a qualidade do teu relacionamento. Então, por exemplo, eu sei que se o meu marido chega em casa agora, ele vai sentar na frente da TV, ele vai ficar lá com o controle, mudando de canal em canal, ou ele vai sentar lá na varanda, vai ficar passando vídeo no celular, mas uma hora ele vai aterrissar. Só que o que que acontece? A gente vai querer ir lá falar a hora que ele não está ouvindo. A gente vai querer ir lá falar a hora que ele está apertando o botão ou que ele está rodando o videozinho no celular. Aí é claro que ele não vai ouvir. Aí é claro que depois você vai ficar chateada. Ah, mas ele não me ouve, ele não me escuta, ele não fala comigo. Eu não importo. Aí vem a frustração, a decepção. Eu estou chateada. Mas às vezes é 10, 15 minutos que ele precisa para aterrissar as ideias na cabeça dele e voltar para o lugar. Às vezes é questão de 15 minutos, aterrissou, depois ele te dá atenção. E aí você lembra. Então pensem comigo. O homem chegou. Ele nem está te ouvindo, porque ele está aterrissando as ideias na cabeça dele. Aí você vem falar de alguma coisa que você nem quer resolver, você só quer reclamar. Tá tudo bem só querer reclamar. Só que aí você não fica chateada. Essa é a grande diferença. Quando você fala, eu não quero a solução, eu só quero que você me ouça. Percebam como isso faz toda a diferença. Quando você dá o espaço do homem, espera ele assentar as ideias na cabeça dele e você vai contar alguma coisa para ele. E aí ele te ouve. E aí ele não te dá uma solução, porque você não quer a solução. Você não quer que ele te diga o que fazer. Você só quer que ele te escute. Então, falar no momento adequado também faz toda a diferença na comunicação. Então, dois pontos muito importantes. Observar o tempo de falar. Segundo, ser objetiva naquilo que você quer falar. Não devagar, trazer com clareza. Eu quero isso, eu quero que faça isso. E se você só quer falar, se você só quer reclamar, só fala e só reclama. Só que só fala e só reclama e fala para ele, eu só quero que você me escute. Porque se você começar a reclamar, ele vai te dar a solução. E aí você vai ficar mais curiosa ainda. Então, o primeiro pilar da comunicação é o que você quer comunicar? Vamos voltar ao exemplo da moça ali que me escreveu. Eu quero que ele vá me buscar. Sem pensar em crítica, em ironia ou palavras subentendidas, indiretas. O que é que eu quero? Eu quero que venha me buscar. Então, se eu quero que venha me buscar, eu não vou falar para ele, não precisa vir me buscar porque vai te dar trabalho. Eu falo, eu quero que venha me buscar. Sem crítica, sem ironia, sem meias palavras. Porque aí quando você fala, e é o que eu te falei antes, às vezes você está tão cansada que você mesmo cria problemas para dizer que a culpa é do outro, para dizer que mais uma vez o outro não te escuta. E aí você está lá irritada, cansada mais uma vez, mas você nunca me escuta. Mas percebam o quanto você amplifica e o quanto você divaga na tua comunicação. Então, voltando ao exemplo, não é, ai, não vem me buscar porque vai dar trabalho. A questão não é vai dar trabalho. A questão é, eu quero que venha me buscar. E quando uma pessoa te ouve, você se sente mais ou menos amada? Comunicar aquilo que é importante para você faz toda a diferença. Só que aí o que que acontece? Muitas vezes a gente está tão cansada, a gente está tão decepcionada, que a gente fala brigando, a gente fala gritando, a gente fala num tom de cobrança, fala, ah, mas você nunca me escuta. Você muda a forma como você fala. Ah, eu me sinto tão amada quando você me ouve. Eu me sinto tão valorizada quando você faz alguma coisa para mim. Não tem tom de reclamação, tem a forma como você se sente. Então, ao invés de fazer uma crítica, ao invés de dar meias palavras, subentender e criar mais problemas, começa a falar o que você quer de forma objetiva e começa a pedir exatamente aquilo que você quer. Eu gostaria de ter mais tempo com você. Eu gostaria de ter mais presença com você. Eu gostaria de ter mais tempo de qualidade com você. Eu me sinto amada quando eu estou com você.
Você não cria 1 milhão de críticas. Você fala aquilo que é importante para você e você fala como você se sente. O segundo passo é a consciência emocional. Então, por exemplo, assim, eu não vou falar o que eu quero porque eu não quero dar trabalho. O que é que tem por trás disso? Do medo de falar aquilo que eu realmente quero. É tristeza? É decepção? É carência? É cansaço de falar tantas vezes e não ser ouvida? É medo de perder? É medo de pedir para o outro alguma coisa que ele não pode me dar? E quando você pede, qual é a forma como você comunica? Porque muitas vezes a gente está cansada, a gente comunica com raiva, com crítica, com impaciência. E quando a gente aterriza todas as nossas emoções, a gente pensa o sentimento predominante. Então, eu quero falar uma coisa, mas eu estou tão cansada, eu estou com tanta raiva que eu vou lá, vou chegar lá, vou fazer uma crítica. Quando eu aterrizo todas essas emoções, eu tenho mais clareza do que eu estou sentindo e se aquilo vai me levar para aquilo que eu quero ou não. Então, pensem comigo. Clareza na forma de falar, o tempo certo de falar. Falar no momento adequado. Não distorcer aquilo que você quer falar. E aí você pensa, é o melhor momento de falar ou agora eu estou com raiva, agora eu estou impaciente, agora vai virar uma briga maior ainda. Entendam que isso são coisas simples. É um momento que você respira e pensa, não, não é o melhor momento. Todas nós temos feeling, todas nós sabemos o momento de falar ou não. Só que muitas vezes a gente não fala por medo de perder, por medo de ser chata, por ser carente, por tantas vezes que eu falei e não fui ouvida. Então, comecem a observar o que é que tem por trás de tudo isso. Muitas vezes é o medo, na grande maioria das vezes é o medo de perder. E aí eu não falo. E aí eu vou me fazendo de boazinha, vou fazendo de conta que está tudo bem, mas no fundo a minha raiva está só aumentando, a minha ansiedade só expandindo. Então aterriza, foca naquilo que você quer. Terceiro pilar da comunicação. Quando algo te incomoda, qual é o primeiro sentimento que surge? Então vamos voltar ao exemplo lá do homem sentado mudando o canal da TV. Qual é o primeiro sentimento que surge? Quando você quer reclamar e o teu marido te traz a solução, qual é o primeiro sentimento que surge? É raiva? É decepção? É abandono? Como é que você se sente quando você não é ouvida? Como é que você se sente quando você só queria reclamar e ele te trouxe a solução? Você se sente rejeitada? Você se sente frustrada? Observar o que está por trás dos teus sentimentos, nomear os teus sentimentos é muito importante, porque você para de divagar. Opa, lembra da objetividade? Isso é isso. Isso me leva a esse resultado. Então você simplifica. Está tudo amplo, tudo aberto, tudo misturado, todas aquelas caixinhas ali cheia de emoções diferentes, emoções negativas, você está transitando entre todas essas emoções. Eu afunilo, eu aterro, eu volto para o meu centro e penso, é hora de falar? O que eu quero falar? Qual é o resultado que eu espero? O que é que está por trás desse sentimento? Se você vai falar alguma coisa com raiva, você já está sendo reativa. O teu tom de voz já muda, você já é explosiva, você nem ouve o que o outro tem a dizer. Você só despeja aquele caminhão de coisa que está entalado aqui. Então, observar tudo isso é muito importante. E lembrar que o tom de voz muda completamente a tua comunicação. Então, ser uma mulher feminina não é ser uma mulher boazinha, que não tem boca para nada, que não fala, que é um capacho, que é feita de boba. Não é isso. Mas é uma mulher que fala mais manso, que fala mais doce. Então, percebam a entonação da voz. Se eu falar assim com vocês, chega uma hora que dá uma canseira. Mas se eu falar assim com vocês, principalmente com um homem, se você fala mais manso, se você fala mais doce, o homem se aproxima para te ouvir. Então, sejam inteligentes e usem o que você tem a favor de vocês.
feminilidade, doçura, sensualidade, delicadeza é poder que vocês têm. Isso não é fraqueza, isso é o maior poder que vocês, mulheres, podem ter. E quando você usa isso de forma intencional, você usa isso a teu favor, os resultados que você tem são completamente diferentes. Façam o teste. Fala manso, fala doce com o homem, se aproxima para falar. Ele faz o que você quiser. Você tem esse poder de conduzir um homem. Só que às vezes você está tão cansada, tão impaciente, está com tanta raiva acumulada, que você nem consegue. E aí eu tenho medo de ser doce, eu tenho medo de ser delicada, eu tenho medo de ser feminina, por parecer que eu sou boba, por parecer que eu sou fraca, por parecer que eu sou vulnerável. Aí aquele homem nunca fez nada para mim. Aí aparece alguém, e às vezes é coisa boba, às vezes é a filha que faz isso. Às vezes a filha fala: ai, papai, faz tal coisa para mim. O homem se desmancha e vai lá e faz. E a mulher fica com raiva e fala: mas eu pedi tantas vezes, ele não fez. Por que é que ele não fez? Porque foi a forma como você falou. Se você fala um tom mais agressivo, o homem já recua e já travou aqui, já nem discuta. Mas fala doce, fala manso, se aproxima, muda completamente. Então, ser uma mulher feminina não é aquela mulher que se cala por medo de gerar conflito. Não é uma mulher que aguenta tudo por medo de ser rejeitada. Não é aquela mulher que é submissa por medo de perder um relacionamento ou por medo de que o outro vá embora. Você pode sim ser feminina, ser doce, meiga e gentil e ter os teus limites muito bem claros. Falar para o outro: eu vou até aqui. A partir daqui, não dá para mim. A partir daqui, isso aqui não me faz bem. A partir daqui, isso aqui não é para mim. Isso não é ser bobo ou ser ingênuo. Ter limites muito bem claros te fortalece, te posiciona e faz com que o outro te dê valor. Agora, quando você amplifica, faz tudo, esperando algo em troca, o reconhecimento que não vem, você se frustra, você se decepciona, você se desgasta e você não tem o resultado que você quer. Então, ter limites muito bem claros não tem nada a ver com ser fraca. Ser feminina não tem nada a ver com ser fraca. Mesmo porque é muito mais difícil ser feminina e é muito mais fácil você colocar uma armadura e falar: não preciso de nada nem de ninguém. É muito mais fácil falar isso do que falar: eu preciso de ajuda. Você pode me ouvir? Eu gostaria de ter a tua presença. E expor essa vulnerabilidade é muito mais difícil. Se fazer de fortuna é muito mais fácil. Então, a grande questão não é você ser boba, é você ter os teus limites muito bem claros. Quando você se posiciona, você tem limites claros: eu vou até aqui, a partir daqui eu não ultrapasso. Você pode ser a mulher mais feminina, mais doce, mais gentil, que um homem vai te respeitar. Então, prestem atenção, observem hoje na vida de vocês o que você tem tolerado que te machuca. O que você tem aceitado que lá no fundo você sabe que você não deveria aceitar. O que é que tem te machucado? É falta de atenção? É ausência emocional? É falta de diálogo? É não ser vista? É não ser valorizada? O que é que te machuca e o que é que te incomoda que você tem tolerado e que você não deve mais tolerar? Aonde é que você precisa colocar um limite que não está tendo na tua vida? Reconhecer, identificar, ter consciência é o primeiro passo para mudar. Então, nós só conseguimos mudar alguma coisa a partir do momento em que nós temos consciência. E quando você começa a se questionar, você começa a trazer consciência para aquilo que você precisa resolver. Então, quando você é clara com você, o que é que me machuca hoje? É falta de presença? É a pessoa me ignorar? É a indiferença? É a falta de diálogo? É a falta de tempo? O que é que me machuca hoje? O que é que eu tenho tolerado que eu não devo mais tolerar? Ser clara e ser sincera com você é o primeiro passo para a mudança. Por quê? Eu só consigo mudar aquilo que eu identifico.
Se questionar é identificar, é ter consciência do que você precisa mudar. Então, se pergunte, o que você tem tolerado hoje que você não deve mais tolerar? E perceba quantas vezes você passou do limite. Você foi tolerando, e você chegou a ponto de explodir. Por quê? Porque você não colocou limite na primeira vez que você deveria ter colocado. Você não colocou limite nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta. Aí você explode. Mas essa explosão é puro falta de limite. É você tolerar aquilo que você sabe que não deve tolerar e é aquilo que te machuca. Então, conversas difíceis e limites muito bem claros vão determinar a qualidade e a força do teu relacionamento. Se você não tem limites claros e você foge de conversas difíceis, pensa o tanto que isso expande, o tanto que isso fica aberto e o tanto de espaço que abre entre os dois, o distanciamento que isso cria. Opa, eu tenho limite, eu estou indo nessa direção e nós estamos alinhados. Às vezes é necessário uma conversa difícil para que a gente possa caminhar junto na mesma direção. O que é que está te incomodando? E aí você precisa dizer. Ah, eu me incomodo com isso, isso e isso. Aí não vem com aquela história de, não vou falar por medo de machucar. Porque se você perguntar para um homem o que te incomoda, ele vai te falar. E eu digo por experiência própria, que para mim, quando eu tive essa conversa, foi um choque. Ah, eu me incomodo com isso. Tá bom, você se incomoda com isso. Mas eu me incomodo com isso, 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 isso. Eu não esperava, eu fiquei surpresa. Mas uma conversa difícil é o que vai alinhar e fazer caminhar na mesma direção. Então, ter consciência do que você quer, de quais são os teus limites, o que você tolera, vai te dar um direcionamento muito maior. Então, pensem, o que você está tolerando que não deveria tolerar? O que é importante para você que não tem sido feito, que não está acontecendo no teu relacionamento hoje? O que é que você busca? O que é que você espera? Tenha clareza do que você quer, de onde você quer chegar e vai simplificando. Tira do amplo e leva para o estreito. Para de se perder nas emoções e simplifica. Eu estou com raiva, eu estou ansiosa, eu estou angustiada, eu estou sei lá o quê. Simplifica. Por que é que eu estou me sentindo assim? O que é que eu tenho tolerado que eu não devo tolerar, que eu preciso voltar para o meu centro? Então, para a gente encerrar, vou convidar vocês a fazerem um exercício do eu sou. Para a gente encerrar, pensem. Depois, cada uma no seu tempo, do seu jeito, vai refletir. Vou mandar no grupo para vocês essas perguntas depois. O que eu tenho tolerado que eu não devo mais tolerar? O que me machuca que eu não devo mais aceitar e eu tenho aceitado? Qual é a conversa difícil que eu preciso ter? Qual é o limite claro que eu preciso colocar? Porque muitas vezes a gente perde a nossa noção de valor, a gente abala a nossa autoestima, porque a gente amplia muito, a gente não direciona, e aí a gente vai se desgastando, a gente não vai falando aquilo que é importante para nós, a gente vai se perdendo, e aí eu vou me perdendo, vou me sentindo cada vez mais desvalorizada, cada vez mais insuficiente, porque faço tanto e não recebo, e aí a minha autoestima vai enfraquecendo. Eu começo a me questionar o que é que tem de errado comigo. E às vezes não tem nada de errado com você. Às vezes você tem um monte de qualidade. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa legal, uma pessoa ótima para construir alguma coisa. Só que você não está reconhecendo esse valor. E você não está colocando limite onde você precisa colocar. Então, o nosso exercício aqui é você afirmar coisas positivas para você. Por quê? Você pensando as suas qualidades, você pensando onde você precisa colocar limite, cortar o que te machuca e falar aquilo que você precisa falar, de repente uma conversa difícil, isso vai mudar completamente a tua própria percepção de valor. A forma como você se vê
você vai se ver de uma forma muito mais superior, porque muitas vezes a gente se diminui para caber. Então, vamos fazer o exercício só para a gente aterrissar as nossas características positivas. Então, respira fundo, fecha os olhos, concentra na energia predominante do teu coração hoje. Respira, solta pela boca, mais uma. A terceira e a última. Qual é a energia predominante no teu coração hoje? É mágoa? É remorso? É ressentimento? É angústia? É ansiedade? É medo? É alegria? É felicidade? É satisfação? Concentra no teu coração e se pergunta: qual é a energia predominante aqui hoje? Respira fundo e seja qual for a tua energia predominante hoje, imagina que você vai passar agora embaixo de uma cachoeira. E você vai colocar um pé, você vai colocar o outro, e você vai caminhando na direção dessa cachoeira. E você vai colocar a tua cabeça embaixo dessa cachoeira e você vai pedir para que essa água flua e limpe todas as emoções negativas. Todas as emoções negativas predominantes no teu coração hoje. Peça para que limpe a mágoa, o remorso, o ressentimento. E se está muito difícil de limpar, vai respirando pelo nariz e vai soltando pela boca. Seja o que é que você tenha entalado aí, o que está pesado, o que está difícil para carregar, vai colocando para fora, vai respirando e vai soltando. E vai sentindo que essa água vai fluindo e vai levando todas essas emoções negativas. Que essa água vai descendo do topo da tua cabeça, vai escorrendo por todo o teu corpo e vai limpando todas essas emoções negativas. E vai aliviando essa angústia que está no peito, esse medo, esse ressentimento que está pesado, está difícil. E ele vai saindo, ele vai limpando. E aí você respira fundo mais uma vez e você começa a pensar nas tuas emoções positivas. Pensa quanto tempo você não dá uma risada, uma gargalhada que alegra, que você não dá risada, aquela risada que dói a bochecha, dói a barriga, que te alegra. Há quanto tempo você tem perdido a tua alegria? Há quanto tempo você tem dado muito mais valor para as emoções negativas e você tem dado pouca importância para as coisas boas da tua vida? Poder ver a luz do sol, poder ver o dia, poder respirar sem ajuda de aparelho, poder tomar um copo de água, poder caminhar, poder sorrir. Muitas vezes a gente não dá valor para isso, a gente se apega tanto a coisas ruins. Qual é a alegria que está faltando na tua vida hoje? E agora você vai potencializar as suas características positivas. Você vai dizer para você mesmo: eu sou. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou amada, eu sou carinhosa, eu sou doce, eu sou gentil, eu sou feliz, eu sou alegre. E vai percebendo quais são as características que vão vindo. Eu sou. Eu sou o quê? Quais são as minhas características positivas? O que é que me alegra? Qual é a emoção que está faltando na minha vida? Eu sou. Respira fundo e vai absorvendo esse eu sou. Eu sou determinada, eu sou corajosa, eu sou abençoada, eu sou agraciada, eu sou uma mulher iluminada,
Eu levo luz, eu levo alegria, eu levo amor, eu levo um pouquinho de esperança, eu levo uma vida mais leve para as pessoas, eu contribuo com as pessoas através do meu trabalho. E eu peço que cada pessoa que chegue até mim, quando ela saia da minha presença, ela possa sair da minha presença um pouquinho melhor do que ela chegou hoje. Que eu possa levar alegria para as outras pessoas, que a alegria, a paixão, o amor pela vida sejam contagiantes. E que assim como eu contribuo na vida de cada pessoa também contribui um pouquinho na minha vida, para que eu me sinta mais viva, mais alegre, mais feliz. E que essas emoções positivas vão se irradiando por dentro de mim, por dentro do meu corpo. E que numa inspiração bem profunda eu vá absorvendo todas essas informações do eu sou. E repita para você: eu sou. Eu sou. Respira fundo, vai absorvendo tudo isso e vai trazendo essa alegria para dentro do teu coração. Eu sou. Quando você inspira, você se preenche do eu sou. Quando você expira, você coloca isso para fora e você expande isso para um pouquinho de pessoa que esteja à tua volta. E se não tem ninguém à tua volta, se você está sozinha, você expira pelo teu ambiente, você expira para os teus vizinhos, você expira para quem você consegue alcançar. A última vez, respira fundo, absorve tudo isso e solta, vai fazendo um barulhinho. Ah, mais uma vez, respira fundo. Ah, a última. Ah, vai abrindo os olhos, vai retomando a consciência. Como se sentem com o eu sou. Percebem como é fácil da gente se perder? Percebem como é fácil da gente se perder num turbilhão de angústia, num turbilhão de medo, ansiedade, controle? Muitas vezes a gente tem esse problema de querer prever tudo, querer controlar tudo, e a gente se perde das emoções positivas. Então, quando você sentir que está muito angustiada, respire e fala, eu sou. Sugiro que escrevam bilhetinhos para vocês mesmas. Escreve no espelho, eu sou amada, eu sou qualificada, eu sou competente. Enche lá de características positivas. Começa a observar coisas positivas. Lembra? Sai do amplo e volta para o estreito. Não se perde, principalmente não se perde em emoções negativas. E quando se perder, faz a respiração do apaixonado. Como é a respiração do apaixonado? Ah, respirar como um apaixonado faz você trazer essa energia de paixão para a tua vida. As tuas emoções acalmam e aterrissam. Então lembra, traz do amplo para o estreito. Ah, um beijo, uma ótima noite. Fiquem nessa energia. Quem sentir que tem alguma coisa para limpar ainda, vai tomar um banho, deixa essa água descer, pede para limpar, pede para esvaziar, pede para purificar aquilo que ainda ficou. E se sentir necessidade, faz de novo o exercício do eu sou. Vou deixar vocês nessa calma, nessa tranquilidade, nessa energia boa. Quem quiser compartilhar alguma coisa, compartilha lá no grupo. Amanhã eu compartilho a aula para quem perdeu o comecinho, para quem não conseguiu, para quem quiser refazer o exercício. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma noite, uma ótima semana. Semana que vem a gente está de novo. Ótima semana.